Olá pessoal, tudo bom com vocês? Drascimento por aqui, sejam bem-vindos a mais um React. Tava rodando pelo YouTube como sempre, assistindo meus podcasts e achei esse corte muito interessante da Gabriela Prioli. Eu não assisti ainda, ele tá em assistir lá na minha playlist de assistir mais tarde já faz um tempo. E aí eu resolvi assistir hoje com vocês, a gente vai reagir. No corte dizia assim, vale a pena cursar direito? E aí, pelo que ela disser, eu vou dar minha opinião se vale a pena ou se não vale. Vamos lá. E aí, se formou e quando você se forma, você tem que fazer uma... tipo, sei lá, médico que tem que fazer especialização? Também. Não é especialização, é o exame da ordem. Sim, é basicamente, eles dizerem que você pode advogar. Você pode fazer outras coisas, tá? Formado. Você não precisa necessariamente querer ser advogado. Sim, dá pra fazer concurso e tal. E isso, aliás, é uma coisa muito interessante, porque o estudante de direito, ele sofre muito com esse peso, tá? A gente sofre muito com esse peso de muitos jeitos. Quando a gente vai prestar vestibular, a gente sofre muito com um peso que é as pessoas dizendo que a gente vai ser definido por uma prova, né? E eu acho que prova não é de capacidade de ninguém. E eu concordo plenamente com o que ela está dizendo. Se a gente for pegar o histórico dos alunos da escola, do ensino médio, aqueles que tiravam entre 9 e 10, tinha um boletim 9 e 10, 9 e 10, claro que se deram bem na vida. Mas por incrível que pareça, não sei se foi uma exceção, aqueles que tiravam entre 7 e 8, 9 e 10 esporadicamente, foram os que se deram melhores, ao menos na minha turma. A gente é muito mais do que aquilo, a gente é muito mais do que o nosso desempenho num dia, com uma prova elaborada de determinada maneira. É claro que é importante, é claro que, enfim, essa é a medida que estabeleceram, não por decisão nossa, e portanto a gente precisa... Por exemplo, eu sempre fui ruim de... Não é que eu era ruim, eu não conseguia entender por que eu tinha que estudar física ou matemática. E aí toda vez que tinha prova de física, matemática, química, eu não conseguia estudar porque eu não entendia o porquê que eu tinha que estudar isso ali, como que eu ia aplicar isso ali. Eu só consigo estudar uma coisa se eu ver a aplicação prática. Então, eu só vim entender física depois que eu saí do ensino médio estudando para vestibular, porque aí eu de fato vi uma aplicação prática na nossa vida. Porque até então eu não conseguia entender. E eu não era um mau aluno. Eu só não conseguia me dar bem naquele determinado ciclozinho ali. Preparar. Mas é cruel a pressão que a galera sofre. A gente é muito novo. Sim. Total, eu ia bem porque eu decorava, mas no fundo eu não entendia bulhufas. Decorava, passava 2 dias e esquecia. Eu nem estudava porque eu tinha essa pressão. Nunca gostei. Tipo, eu ficava com medo só da palavra vestibular ou prova. Eu já ficava, tipo, me tremendo inteira. E aí o que eu quero dizer é pessoas com características distintas. Então você consegue decorar. A Bu não consegue. E isso faz de você melhor que ela? Claro que não. Isso faz de vocês pessoas diferentes. O que a gente precisa é de pessoas diferentes, de talentos diferentes. Essa é uma régua totalmente... Assim, são pessoas desiguais sendo medidas por uma régua igual, por uma mesma medida. Então, uma régua só é arbitrário, é injusto, mas eu não ignoro que essa é a régua que vale, e eu não consigo mudar a regra sozinha. Mas, enfim, é uma superpressão. E quando você vai para uma faculdade que depois tem mais um exame... É outra grande pressão, porque você fica 5 anos na faculdade, e aí tá todo mundo que te encontra quando você tá no 5º ano da faculdade de Direito, fala assim, você já prestou OAB? Você passou no OAB? E aí se você fala, tá estudando, passei... Eu desde o quê? Desde o 4º período que eu ouço a mesma pergunta, já fez a prova, já passou? E aí, quando é que vai fazer? Eita, teve fulano, ciclano que não passou, tu tá estudando mesmo? A pergunta é sempre essa. E aí, então, ou seja, ao menos eu, né, sofri bastante, tem toda uma história, depois eu conto pra vocês, pra entrar na faculdade. Acabei entrando numa faculdade que eu não queria. E aí, 5 anos depois, a gente sofre de novo por outra prova. E a vida é essa, a vida do estudante de direito é só sofrer por provas. Tu sofre pra entrar, tu sofre durante e sofre quando sai. É assim, de primeira? Aham. Por que a gente faz isso com as pessoas? Sabe? Porque é que a gente fica querendo... Eu não entendo isso. Por que se a pessoa não passou de primeira? Qual é o problema? E por que você tem que saber? Sei lá, pra que fazer isso? O que isso muda? Eu gosto de falar que eu não passei no Mackenzie nas primeiras listas. E a minha carreira deu certo, tá tudo bem. Então, não é o fato de você não ter ido tão bem naquela prova do vestibular que vai definir sua vida toda, sabe? Foi isso que eu disse.
o último colocado vai estudar junto com o primeiro colocado. Então, as pessoas costumam dar muito mérito para aquele que passou em primeiro e esquecem que o último vai estudar junto com o primeiro. Vai ter acesso aos mesmos professores, às mesmas disciplinas, à mesma metodologia de ensino. E isso é importante pra gente ter um pouco mais de leveza pra fazer as coisas, porque senão é realmente um peso muito, muito duro. Mas é isso. Eu me formei e prestei. Sim, aí você presta a OAB, mas o que eu tô dizendo é assim, sei lá, na faculdade de Direito, todo mundo aprende tudo igual, e aí depois você vai atrás de outros... Você não precisa se você não quiser. Porque você aprende tudo igual e você pode escolher a sua área a partir daquilo que você estudou na faculdade. Entendi. Então, como toda profissão no mundo, o ideal é você se manter atualizado o tempo inteiro e estudar para sempre, né? Principalmente no mundo que muda cada vez mais rápido, o ideal é a gente se manter no aprendizado, nunca dá para parar. Mas no direito eu entendi, o que você diz na medicina você faz o curso, depois tem que fazer o período de residência e aí você se especializa em determinada área, você faz uma opção. Isso. No direito não tem isso. Eu sei que não tem, mas era questão de tipo, já que você é do meio, você é da área, se tem isso na área, tipo, tem que fazer tal curso é legal pra tipo, quem escolheu o criminalista faz esse curso que dá uma... Igual, por exemplo, teatro, que eu fiz... Teatro, enfim, eu sempre... se eu gosto de tal gênero, eu vou pra esse profissional aqui que dá um curso assim, entendeu? Eu acho que... A meu ver, tem sim, que é a chamada pós-graduação. Você faz o seguinte, faz o curso, quando você sai da faculdade, você é basicamente um clínico geral, ou seja, você sabe de tudo um pouquinho. Só que o que acontece? Quando você vai advogar, você vai enfrentar um monte de gente que sabe muita coisa de determinada área. E se você não for uma dessas pessoas... tem até uma frase muito famosa, acho que foi Paulo Musi que falou. Não foi Paulo Musi não, tô confundindo. Não lembro quem falou. Mas é o seguinte, não existe clínico geral famoso. Você pensa no médico, você pensa no advogado. Você nunca vai lembrar de um clínico geral. Você vai lembrar de Paulo Musi, ortopedista, médico do esporte. Você vai lembrar do Dr. Fran, que é o advogado do consumidor. Você vai lembrar do Celso Russomano, que não é advogado, mas que a maioria das pessoas pensam que ele é. Mas você vai lembrar de um advogado consumerista, por exemplo. Então, quando você sai da faculdade, você precisa fazer uma pós-graduação para você meio que se inserir em determinado nicho. Porque se você chega como um advogado generalista dentro de determinado nicho, você não vai ter sucesso. Então, quando você sai da faculdade, você realmente tem que fazer uma pós logo de cara. Uma pós de 2 anos, por exemplo. Não para todo mundo. Acho que o que muita gente faz é procurar cursinho para ordem, e aí você vai escolher a matéria da prova, mas muitas vezes a matéria que o pessoal escolhe para a prova não é a matéria que a pessoa quer fazer para a vida. Na prova da ordem você escolhe para a segunda fase. Que legal. Então a primeira fase é geral e a segunda fase você restringe para determinada área. Só que muita gente, por exemplo, faz... E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem, porque é o seguinte... Quando você vai fazer essa segunda fase do exame da ordem, você tem que escolher entre as disciplinas que eles disponibilizam. No meu caso, eu escolhi civil justamente porque eu quero trabalhar nessa área de civil. Tem sempre aquele jargão que a pessoa namora, flerta com penal durante 5 anos e depois acaba casando com civil. Visando isso, quando eu comecei a estagiar, fiquei apaixonado por civil e aí já tenho mais facilidade até para aprender. Segunda fase são questões subjetivas, então se você tem mais facilidade para aprender determinada disciplina, provavelmente vai ser aquilo que você vai querer seguir pelo resto da sua vida. Ou por boa parte dela, claro que a gente pode mudar. Mas, por exemplo, eu não tenho a mínima afinidade de ser um advogado de direito constitucional. Eu não tenho a mínima afinidade. E aí, na segunda fase do exame, eu boto constitucional porque é mais fácil. Eu vejo isso como um tiro no pé, mas tem espaço para todo mundo ter sua opinião. Em penal e não quer exercer o direito penal, não quer trabalhar com isso. Então, acho que tem uma coisa da competitividade do mercado de trabalho, a gente sabe que tá difícil, né, para todo mundo, e tem ficado cada vez mais difícil. Então, a meu ver, é justamente o contrário. As pessoas que fazem penal, elas querem sim trabalhar na área de penal. Só que é aquela coisa, nem todo mundo vai se dar bem lá fora com penal. É uma área muito nichada para poucos que conseguem ter sucesso nessa área. Então, as pessoas elas querem sim trabalhar com o que elas escolhem para fazer na segunda fase do exame, só que quando elas chegam lá fora, elas veem que é algo totalmente diferente da teoria, e a prática acaba não agradando elas. A meu ver, é isso que acontece.
pessoas acabam buscando uma especialização para se qualificar no currículo para conseguir melhorar as suas chances. Mas não sinto que seja uma regra, não. Tá, e aí você se formou e escolheu ir para essa área criminalista por conta disso tudo que você já explicou. Eu já tinha trabalhado, eu fui estagiária do Ministério Público. Então, eu achei que eu queria direito penal, era o que eu mais gostava, mas eu quis passar por outras áreas para ter certeza, sabe? Fazer uns testes. Gostei das outras áreas, tá? Quais? Eu passei por direito civil, que eu gostei médio. Ontem até encontrei um professor meu, aí eu não lembrava muito bem dele, ele falou, eu te dei aula de processo civil. Eu falei, foi isso. Foi daí, porque é a matéria. Eu trabalhei com direito concorrencial, direito da concorrência, que eu gostei. Eu fiz... Concorrência é você falar de regulação de impossibilidade de cartel, por exemplo. Sabe quando duas marcas muito grandes se juntam, aí você ouve que tem um órgão que falou, vocês não podem, porque senão vocês vão monopolizar esse mercado? É tipo isso. Tá. Assim. Tipo Nestlé Garoto que se então, eu achei legal. Eu trabalhei também com fusões e aquisições. Gente, e é uma área que é pouco comercial, né? Essa área. Tipo, é pouco falada, não falam muito. Eu acho que ela é de nicho. Bem não pro público geral, mas tem bastante gente trabalhando e tal, enfim. Mas ela é mais nichada, não é uma coisa que todo... Não tá no jornal todo dia. E aí eu trabalhei com fusões e aquisições, que é essa coisa de comprar e vender empresas e tal. Que é legal, mas, meu Deus do céu, é assim, uma rotina louca, insana. Não que as outras áreas não sejam, mas gostei também, achei legal. Ou seja, é o seguinte, basicamente o que ela tá querendo dizer aí, implicitamente, não que ela esteja querendo dizer isso, mas dá pra gente tirar esse ensinamento. Eu já tinha até falado, depois que eu comecei a estagiar, que eu fui descobrir qual área que eu realmente queria seguir como advogado. No entanto, tem gente que passa 5 anos sem estagiar e quando sai basicamente perdido. Conselho que eu dou para vocês, vou fazer até um vídeo específico sobre isso. Começa a estagiar o mais rápido possível. Estagia em escritório de penal, previdenciário, consumerista, direito do consumidor. Estagia em escritório que defende direito de família. E aí só depois disso você vai poder dizer assim, aqui eu posso me encontrar. Já fica muito mais fácil, você já sai muito mais encaminhado. E aí eu fui pro direito penal, fui trabalhar no Ministério Público primeiro, amei. Trabalhei quase 2 anos lá como estagiária. Qual que era a sua função ali? Ajudar os promotores. Então chegavam os casos, aí eles pediam pra você escrever umas peças e tal, é isso. Nossa. Você dá uma olhada no caso, dá sua opinião. Você vê antes do promotor, então? Você vê meio junto, depende do tempo de estágio, sabe? Primeiro você chega lá, você não vê nada, né? Você fica assim. Olá, o que faço? E aí você vai aprendendo. Mas foi muito bacana. E aí eu decidi que eu queria ir pra área criminal. Que eu queria trabalhar com isso. E eu tava no 5º ano, decidi. E como eu não tinha estagiado na área, nem tinha nenhum conhecido, não foi fácil. Demorei algum tempo pra conseguir entrar no escritório. Que é outra coisa que eu gosto de falar. Porque tem muita gente que se forma, ou que está em vias de se formar, e começa a sofrer essa outra. Então imagina, a pressão pela OAB, a pressão por você estar empregado, como se... Só para constar, vamos dizer que eu não sou uma pessoa que tem problemas psicológicos, mas a gente tem as recaídas. Cerca de, vamos dizer, 99,9% dos meus problemas foram adquiridos durante o cursinho pré-vestibular. Os outros 0,1% foram ao longo da faculdade. Vamos ver como é que vai ser esse exame de ordem. O fato de você não estar num estágio e ser efetivado, que é contratado como advogado, fizesse também de você necessariamente uma pessoa pior. Muito duro. E também a área do direito é muito ampla, né? Não dá pra... Você não precisa necessariamente só trabalhar num escritório, né? Todas as empresas precisam. E assim... Se por acaso o teu escritório não te efetivar, ou se por acaso você sair de um lugar e não for contratado imediatamente por outro lugar, são coisas que acontecem. Tá, finalizando por aqui o vídeo. Basicamente é o seguinte, vamos tentar responder aquela pergunta se vale a pena ou não. Eu pensei que ela ia responder aqui nesse vídeo, dizer se valia, se não valia, acho que foi clickbait, lá no podcast que eles fizeram. E vou ser bem sincero com vocês. Vale sim a pena. Mesmo com todo o sofrimento, toda a dor. Eu lembro que assim que eu entrei na faculdade, teve um professor meu de matéria de filosofia. Ele disse o seguinte: seria ideal que toda pessoa no Brasil fizesse ao menos
fizesse ao menos uma faculdade de Direito para ela aprender a viver em sociedade. Porque a gente vive num mundo em que tá todo mundo querendo sempre passar a perna um no outro. Então, a partir do momento em que você sabe que determinada coisa não é dessa maneira, ou seja, cara, calma aí, tem uma lei que diz isso, diz aquilo, eu tenho certos direitos e não preciso me sujeitar a determinadas coisas, a determinadas atitudes. Então, você acaba abrindo o olho para um mundo totalmente diferente, que na teoria é uma coisa, na prática já é um pouco diferente, já é pior na prática. Então, realmente vale a pena. Eu tinha muito medo de entrar na faculdade e ter que ler aquele monte de livros. Só que, sendo bem sincero com vocês, um livro daquele, vamos supor, de processo civil dessa grossura aqui, ele vai ser diluído praticamente em 50 meses, porque os últimos 10 meses você já estudou basicamente tudo. Então, se um livro de 1000 páginas você não lê em 4 anos, aí realmente o curso não é pra você. André, tem que ler muito? Tem que ler muito. André, sei lá, eu esqueci as outras perguntas. Na minha opinião, realmente vale a pena. Tem muito profissional, tem, salvo engano, 1 milhão e pouco de advogados aqui no Brasil, mas a meu ver ainda tem espaço para mais de 10 milhões. A maioria desses advogados que passaram no exame da ordem não advogam na área, passaram em concurso ou começaram a empreender em outras áreas, porque é um curso, como eu disse, não é que você vai fazer direito e já vai sair para advogar ou para carreira jurídica. É um curso que vai te fazer um cidadão, na verdade. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta a sua opinião aqui embaixo se você for estudante de direito, se vale a pena ou se não vale estudar esse curso, chegar até o fim. Comenta que período que você tá. E é isso aí. Vejo vocês no próximo conteúdo aqui da gente. Beijo.